Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos. Deus abençoe a sua vida. Estamos começando mais um resumo semanal, mais uma manhã de domingo maravilhosa e abençoada que o nosso Deus nos concede. E hoje, dia 28 de abril, que alegria, que prazer, que privilégio estarmos juntos novamente. Amém, queridos? É sempre muito bom quando Deus nos concede essa oportunidade, não é verdade, queridos? A oportunidade de relembrarmos um pouquinho do muito que nós aprendemos aí na semana que passou, porque está começando mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. E hoje nós vamos relembrar um pouquinho do que nós aprendemos aí dos dias 22 a 26 de abril, como está aparecendo aí na sua tela agora. Vamos relembrar um pouquinho de tudo que Deus nos ensinou durante essa semana que passou. Amém, queridos? Vem com a gente. Então vamos lá, queridos, vamos lá. Mas depois da nossa vinheta. Produção, solta aí a nossa vinheta. Na nossa meditação de segunda-feira, queridos, dia 22 de abril, nós começamos a semana com a meditação que recebeu o seguinte título, que vai aparecer aí na sua tela. Não entendeu a palavra? Pergunte ao Espírito Santo. E o texto utilizado, amados, foi o seguinte, que está em Mateus capítulo 13, os versos 3, 4 e 19, que também vai aparecer na sua tela, que nos dizem assim: E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Amém, queridos? Amados, Jesus se assentou ali na beira do mar e, como de costume, uma galera se chegou a ele, né? E o mestre então começou a lhes ensinar. E muitas coisas ele falava por intermédio de parábola. O que é uma parábola? A parábola é uma espécie de... é uma história, uma espécie de ilustração. E ele começou, queridos, falando sobre uma parábola chamada de parábola do semeador. Esta parábola, queridos, ela fala de um homem que saiu a semear, amém? E à medida em que ele ia semeando, ia lançando a semente, as sementes elas iam caindo em diversos tipos de solo. Amém, queridos? E qual a explicação dessa parábola, pastor? Jesus explicou, né? Queridos, a parábola, o semeador é todo aquele que lança a semente, e a semente, obviamente, é a palavra de Deus. Amém? E o solo, queridos, o solo são os corações. Amém? E na meditação de segunda-feira nós falamos sobre a semente que caiu à beira do caminho. Vamos meditar um pouquinho a respeito? Queridos, estes são os que ouvem a palavra e não entendem. E aí o adversário vem e arranca com facilidade do coração aquela palavra que foi semeada. Agora, amados, é curioso você ver pessoas inteligentíssimas, pessoas instruídas, né? Pessoas assim com um grau de instrução elevado, mas que são incapazes de compreenderem, de entenderem a palavra de Deus. É curioso? Queridos, sabe por que isso acontece? Porque as coisas espirituais, amados, elas só são discernidas espiritualmente. Elas só são compreendidas, entendidas espiritualmente, amados. Agora, para que isso aconteça, né, para que a gente possa compreender a palavra, faz-se necessário uma operação sobrenatural do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nos nossos corações. Por isso, todas as vezes que nós formos ler a Bíblia, formos ler a palavra, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos revele aquilo que Deus quer falar conosco através daquela palavra. Amém, queridos? Porque até quem afirme que a Bíblia ela é o livro que você pode ler na presença, na companhia do autor. Olha só que maravilha. Não é verdade, queridos? Não entendeu a palavra? Pergunte ao Espírito Santo. Amém, amados? Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de segunda-feira, dia 22 de abril, começando assim a nossa semana. E na terça-feira, queridos, no dia 23 de abril, na meditação que recebeu o seguinte título: Um relacionamento profundo com Deus. E nós utilizamos o texto que está em Mateus capítulo 13, os versos de número 3, 6, 20 e 21, que vai aparecer na sua tela, que nos dizem assim: E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca,
e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Amém, queridos amados? Nessa meditação, nós falamos um pouquinho sobre a semente que caiu em solo rochoso, um solo assim com muitas pedras, né? E estes são aqueles que ouvem a palavra e logo recebem a palavra com muita alegria, com muita euforia, com muito entusiasmo, com muita empolgação, mas que lamentavelmente não tem raiz, sabe como é que é? Aquela coisa assim, superficial. E aí o que acontece, meu amado? Quando vem a perseguição, quando vem a luta, quando vem a adversidade, muitas vezes por causa da própria palavra, essa pessoa ela se escandaliza, se espanta, se decepciona e, consequentemente, abandona a palavra, abandona o evangelho, abandona a igreja, em alguns casos, amados, abandonam até a Deus. Por isso, queridos, é extremamente importante nós criarmos raízes no nosso relacionamento com Deus e com a sua palavra, amém? Não se contente, nós não podemos nos contentar, nos conformar com um relacionamento assim, superficial, sabe como é que é? Com Deus. Nós precisamos nos aprofundar, precisamos estabelecer raízes no nosso relacionamento com Ele. Amém, amados? Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de terça-feira, dia 23 de abril. Passemos agora, querido, para quarta-feira, dia 24 de abril, onde nós falamos mais um pouquinho sobre o que a gente já tinha falado na meditação de terça-feira, né? Que é a meditação anterior, a gente falou um pouquinho sobre isso, que é as sementes que caem em solo rochoso, um solo assim com muitas pedras, né? Que, como a gente já falou, são aqueles que ouvem a palavra, recebem com muita alegria, recebem com muita empolgação, mas lamentavelmente são superficiais e não tem raiz. E aí o que acontece? Quando vem a primeira perseguição, a primeira luta, a primeira adversidade, essas pessoas abandonam tudo, né? E como já falamos, em alguns casos, amados, pasmem os amados, abandonam até a Deus. Quantas vezes, amados, quantas vezes nós vemos isso acontecer no nosso meio, não é verdade? Pessoas que ouvem a palavra e a recebem assim com extrema alegria, com muita empolgação, com tanta empolgação que chegam até a empolgar aqueles que estão à sua volta. Ou seja, parece, né, a impressão que a gente tem é que essa pessoa abraçou ali o evangelho com toda a sua força, com todo o seu empenho, com toda a sua dedicação, não é verdade, amados? Mas, lamentavelmente, amados, não é bem assim, não. Muitas vezes é apenas empolgação mesmo. Sabe por quê? Porque essa pessoa, no primeiro problema, na primeira dificuldade, na primeira tentação, na primeira adversidade, elas desistem da caminhada e, lamentavelmente, abandonam a fé. Queridos, há quem afirme que não é difícil você seguir e servir a Jesus. Eu, pastor Jorge, particularmente eu discordo. Sabe por quê? Porque Jesus, queridos, ele declarou que todo aquele que quiser segui-lo deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, né? Não foi assim que Jesus falou, queridos? Negar a si mesmo, na minha concepção, é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Por isso, amados, eu entendo que um relacionamento superficial com Jesus, ele não resiste por muito tempo. Sabe por quê, amados? Porque ninguém consegue negar a si mesmo, como o mestre disse, se não tiver raízes profundas, amados. Não há como suportarmos as tempestades, os vendavais da caminhada, se nós não tivermos raízes profundas, fincadas na rocha que é Cristo. Consegue entender, queridos? Nós precisamos, amados, não esqueça disso, isso é importante. Nós precisamos ter raízes profundas, fincadas na rocha que é Cristo. Amém? Não se conforme com relacionamento superficial com Deus. Busque criar, estabelecer raízes. Amém, amados? Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de quarta-feira, dia 24 de abril. Passemos então, queridos, para a nossa meditação de quinta-feira, dia 25 de abril. E essa meditação ela recebeu o seguinte título: Cuidado com os espinhos. E o texto utilizado está em Mateus 13, os versos 3, 7 e 22, que nos dizem assim. Vai aparecer aí na sua tela.
E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Nesse dia, queridos, nós falamos sobre as sementes que caíram à beira do caminho. E como nos diz o texto, queridos, estes são aqueles que eles recebem a palavra, mas logo são novamente seduzidos pelas ofertas do mundo e pelas riquezas que acabam por sufocar a palavra dentro dos seus corações, que obviamente acaba se tornando infrutífera. Amém? Uma palavra superficial, uma palavra que não ganhou profundidade no nosso coração, não tem como frutificar. Não é verdade, queridos? E de fato, queridos, há ofertas e propostas que são extremamente tentadoras. E o nosso adversário, também conhecido como tentador, ele é especialista nessas propostas e ofertas. Por isso, queridos, como falamos na nossa última meditação, nós precisamos estar com as nossas raízes bem fincadas ali na rocha, que é Cristo. Amém? Para podermos dizer não a essas tentações, a essas ofertas do mundo e do nosso tentador. Amém, queridos? Como nos diz o tema da mensagem, o título dessa mensagem de quinta-feira, cuidado com os espinhos. Amém, amados? Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de quinta-feira, dia 25 de abril. E na sexta-feira, queridos, dia 26 de abril, encerrando assim, fechando a nossa semana, nós encerramos com a meditação que recebeu o seguinte título: lance a semente e verás os frutos. E o texto utilizado, Mateus 13, os versos 3 e 8, nos dizem assim: e de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Amém, queridos? Finalmente, amados, finalmente nós falamos sobre as sementes que caíram em boa terra. E obviamente, como caíram em boa terra, elas deram muitos frutos. Queridos, esse é o principal objetivo de Deus, que a sua palavra ela seja acolhida em nossos corações e que ela venha a germinar, nascer, crescer e dar muitos frutos. Amém, amados? Até porque, amados, nós não podemos esquecer que um dia alguém lançou a semente da palavra nos nossos corações, no solo do nosso coração, que graças a Deus, ela germinou, ela nasceu, ela cresceu, tem dado frutos. Amém, amados? E agora nós precisamos fazer o mesmo, lançar essa semente que um dia nós recebemos, nós agora precisamos lançar em outros solos, em outros corações e pedir a Deus que aconteça a mesma coisa, que ela também venha a germinar, nascer, crescer e dar frutos para a glória do nosso Deus. Amém, queridos? Isso foi o que nós aprendemos na nossa meditação de sexta-feira, dia 26 de abril, encerrando assim a nossa semana. E assim, queridos e queridas, nós chegamos ao final de mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. Que maravilha, não é verdade, queridos? E hoje, nesse dia 28 de abril, nós relembramos um pouquinho do que nós aprendemos dos dias de 22 ao dia 26 de abril. Esse, queridos, e o nosso desejo é que Deus tenha edificado, que Deus tenha abençoado a sua vida através dessas meditações. Amém, amados? Porque esse é o propósito, é o objetivo principal desse ministério, é abençoar vidas através da meditação na palavra de Deus. Amém, queridos? Estamos chegando ao final, estamos encerrando mais um resumo semanal, mas antes de terminarmos, como nós temos feito todos os domingos, eu gostaria de convidar você, se você puder e quiser, dar uma paradinha aí para nós orarmos juntos. Amém, queridos? Nossa produção vai colocar aquele fundo musical abençoado aí. Isso. Vem orar com a gente? Vamos orar? Paizinho, muito obrigado por mais uma semana vencida. Obrigado pelo privilégio de podermos nos reunirmos, Senhor Deus, em mais um resumo semanal das nossas meditações.
Eu quero te agradecer, Senhor Deus, pela semana vencida, te louvar e te entregar a semana que está se iniciando. Ainda que venham lutas, desafios, nós temos certeza absoluta que o Senhor há de nos conceder a tua bênção e a tua vitória. Eu quero te entregar a vida de cada um desses amados que meditaram conosco durante toda essa semana e a vida de cada um desses amados que nesse momento, Paizinho querido, assistem, Senhor Deus, esse resumo. Meu Pai, que a tua bênção possa alcançá-los, que o Senhor possa contemplar o desejo do coração dos teus filhos. Eu não sei o que cada um deseja, o que cada um precisa de ti nesse domingo, mas o Senhor sabe, Paizinho. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, entra com providência, mudando circunstâncias, revertendo situações, transformando a tristeza em alegria, a derrota em vitória, a lágrima em sorriso, a tempestade em bonança, a maldição em bênção. Em nome de Jesus nós te pedimos, visita, Paizinho, esse coraçãozinho que quem sabe nesse domingo pode estar abatido, entristecido, magoado, ferido, desanimado, decepcionado, preocupado, ansioso, angustiado. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe, Paizinho. Por isso, visita o coração de cada um dos teus filhos e concede a tua bênção e a tua vitória. É o que nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Mais uma vez, é sempre muito bom estar junto com os amados. Amém, meus amados? Tome posse das bênçãos e das vitórias do Senhor para a tua vida. Amém, queridos? Que o seu domingo, queridos, que o seu domingo seja maravilhoso e que a semana que está se aproximando aí, ela seja simplesmente sensacional. Permitindo nosso Deus, na semana que vem nós continuaremos meditando na palavra dele. Se ele nos permitir, amanhã de manhã está chegando aí uma meditação fresquinha, novinha aí no seu aparelho celular para nós meditarmos mais um pouquinho juntos. Amém, queridos? E se ele permitir também, obviamente, no domingo que vem nós voltaremos. Amém, amados? Voltaremos com mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. E amados, já estamos encerrando, mas mais uma vez eu quero te pedir, não deixe de compartilhe à vontade todo o conteúdo que você receber do PSM, as meditações diárias, os vídeos que a gente divulga aí no final de semana, né? Esse resumo semanal, compartilhe aí com o máximo de pessoas que você puder, para que muitas pessoas ouçam a palavra e sejam abençoadas através da meditação na palavra de Deus. Amém? E não deixe de visitar lá, de acessar as nossas redes sociais. Acesse o nosso canal no YouTube, se inscreve lá, queridos, como a gente tem falado aqui todo domingo, né? Nós estamos com um pouco mais de 450 inscritos, mas o nosso objetivo é chegarmos a 1000 inscritos esse ano, tá? Esse ano aí de 2024, a gente quer chegar no final do ano com pelo menos 1000 inscritos, quem sabe até mais, né? Deus é que sabe, não é verdade, queridos? Mas se nós chegarmos a 1000 inscritos, já vai ser uma bênção, tá bom, queridos? Então, nos ajude, se inscreva, convide outras pessoas também para se inscrever no nosso canal, divulgue nosso canal, bota lá seu comentário, a sua curtida, porque sendo assim, né, o YouTube vai entender que é um conteúdo relevante e vai estar indicando o nosso conteúdo aí para mais pessoas, tá bom, queridos? Nos ajude. Amém, amados? Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, pela sua parceria, por você que tem orado pela vida do Pastor Jorge, pelo PSM, pela minha família. Deus abençoe a sua vida. Amém, queridos? Um beijo carinhoso no coração de cada um dos amados irmãos. Amém? Deus abençoe.